Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre ambiente de trabalho, gestão de talentos, liderança. Temas para o nosso convidado, Rui Shiozawa, CEO do Great Place to Work, uma consultoria internacional que desenvolve a pesquisa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e no mundo. Eu sempre pensava, um dia eu vou conseguir conversar com o Milton, falando um pouco desse trabalho que é tão importante. E não é por falta de assunto e por falta de conteúdo. A GPTW é responsável por uma das principais, se não a principal pesquisa de ambiente de trabalho. Quais as melhores empresas para se trabalhar? E esse será um dos temas também da nossa conversa hoje. Rui, vamos lá. O que faz uma empresa ser a melhor ou das melhores para se trabalhar? Perfeito. Se a gente fosse resumir em um tema, diria que é liderança. São empresas que desenvolvem a sua liderança com foco de pensar em pessoas, cuidar de pessoas. Então é natural, em qualquer empresa, existe um grande foco em finanças, é óbvio, é necessário. Existe um grande foco em clientes, também é óbvio, é necessário, em processos, em sistemas. Agora veja que interessante, Milton. Quando a gente fala de pessoas, todas as empresas dizem que é importante, é seu ativo mais importante. Agora, algumas praticam isso muito bem e outras ficam apenas nas palavras. Então é isso que faz a diferença. Bom, você falou que todas entendem que o papel de líder é fundamental? Todas dizem que as pessoas são o seu ativo mais importante, são o seu valor mais importante. No entanto, algumas colocam frases bonitas na parede e não praticam isso. Por que não praticam isso? Tem uma dificuldade de gerir essa questão? Ou porque, no final das contas, não acreditam muito nisso? Exatamente. Acho que falta um pouco de crença. E olha que interessante, muitas vezes a gente já começa a colocar palavras, nas nossas bocas. Aliás, uma das coisas que eu queria fazer hoje aqui é a gente tirar um pouco desses vícios. Então, quando a gente entra no tema pessoas, a gente começa a falar, poxa, pessoas são difíceis, pessoas são complicadas, Como se as outras áreas da empresa fossem mais fáceis. Na verdade, nas outras áreas da empresa você tem tecnologia, metodologia, consultoria. Agora, quando a gente fala de pessoas, começa, nossa, isso é muito complicado, já é uma desculpa para depois a gente não poder tratar adequadamente. Então, o primeiro passo é vencer essa barreira, tirar essas palavras da boca e encarar o desafio. Temos que gerir pessoas de uma maneira exemplar. Porque os resultados de uma empresa virão através das pessoas e não apesar delas. Mas gerir pessoas realmente é difícil, é complexo. Mais Sim. Complexo do que gerir processos e máquinas, talvez. Sim. Até porque as pessoas têm reação, são seres humanos, ainda bem. Exatamente. O ponto é o seguinte, na hora que a gente começa a se aprofundar nesse assunto, porque qual a melhor maneira de começar a tratar desse assunto? Ouvindo as pessoas. E muitas vezes a gente não ouve com medo do que a gente vai ouvir, com medo das críticas ou com medo que as pessoas vão falar coisas que a gente não vai poder atender. Muitas vezes as pessoas vão falar para a gente, como é que eu sei disso? Fazendo essa pesquisa que acontece no mundo todo há quase 30 anos. As pessoas falam coisas muito simples, do tipo, poxa, meu chefe é tão legal, ele me dá bom dia todas as vezes que ele chega no escritório. Eu pergunto, quanto custa fazer isso? Meu chefe me estimula, ele diz o que eu estou fazendo bem e o que eu não estou fazendo bem feito, o que eu preciso fazer para melhorar. Ele me dá feedback. Então, a boa notícia desse assunto é que a gente tem ações muito simples e sem custo para tomar. Aliás, outro medo que as pessoas têm desse tema é que elas acham que se elas começarem a perguntar para as pessoas o que elas querem, elas vão falar de salário e benefício, Puxa, vou começar a envolver as pessoas aqui, eles vão trazer reclamar. todo mundo para a reunião aqui, todo mundo vai pedir mais salário. E aí que está outro engano. Claro, o salário é importante, óbvio que elas vão falar disso, mas na pesquisa, olha que interessante, esse tema de salário e benefício aparece apenas como o quarto fator mais importante. Ou seja, de longe não é o mais importante que faz com que as pessoas queiram ficar numa empresa. Quais são os fatores mais importantes, então, na pesquisa? Exatamente. Os fatores relevantes são, primeiro, a oportunidade que eu tenho aqui de crescer, de aprender, de me desenvolver. Eu quero estar num lugar que eu aprenda. Por quê? Porque isso eu estou investindo em mim mesmo, na minha carreira, no meu futuro. Segundo fator que está aparecendo com um peso cada vez maior, alinhamento de valores. Ou seja, eu estou numa empresa que eu acredito no que ela pensa.
Por exemplo, se eu tenho um conjunto de valores éticos, eu quero trabalhar numa organização que seja ética. E vice-versa, se essa empresa prega a ética, eu quero trazer pessoas para cá que também tenham esse valor como um valor pessoal. E o terceiro é a qualidade de vida. Podemos traduzir como balanceamento da vida pessoal e pessoal. Então aqui não é eu trabalhar menos ou trabalhar poucas horas, mas eu poder organizar a minha vida. Por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, um problema médico numa quarta de manhã, eu posso ter ali, eu tenho a confiança da minha organização que eu posso ir lá, resolver meu problema e voltar quando eu estiver bem. Eu não vou deixar de cumprir minhas tarefas. Se eu tenho um projeto para entregar na segunda-feira de manhã ele vai estar pronto, vai estar entregue, mesmo que eu tenha trabalhado no final de semana. Mas me dá flexibilidade para me organizar. Portanto, os 4 itens que aparecem: oportunidade, alinhamento de valores, qualidade de vida, e aí no quarto lugar você se referiu, sim, salário. Exatamente. Quando se abre o ouvido para se entender o que as pessoas querem na empresa, é isso que nós encontramos. Isso. A gente pergunta, por que você fica aqui na empresa? O que te faz? E olha que interessante, o alinhamento de valores, por exemplo, perdão, é um fator muito forte. Né? Se alguém do lado me oferecer 20% de aumento de salário, eu vou pensar 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque aqui eu acredito nessa organização, eu tenho os mesmos valores. O salário, por outro lado, é um fator muito frágil de retenção. Se eu estou na empresa basicamente pelo salário, se alguém do lado me oferecer 5%, talvez eu vá embora, não tem mais nada que me segure aqui. Ou seja, você não prende as pessoas pelo dinheiro. Exatamente. Você prende pelo propósito? Pelo propósito, exatamente. O alinhamento de valores fala exatamente do propósito. O Mário Sérgio Cortella fez uma entrevista aqui com você recentemente, brilhante, que ele aprofunda esse tema. Né? As pessoas têm um propósito de vida ou estão buscando o propósito de vida. E aí acho que é o grande gancho para a questão da liderança, Milton. O líder é aquele que provoca o propósito nas pessoas. Né? Eu posso ter meus propósitos, né, desde a minha infância, da minha juventude, eu carrego alguns valores, mas muitas vezes as pessoas não têm isso tão claro. Né? Quando elas chegam num ambiente positivo, acolhedor, com uma liderança inspiradora, talvez esse propósito se crie, se desenvolva. E aí mais ainda eu vou querer permanecer nessa organização, mais ainda eu vou querer participar dessa equipe. Quem é esse líder que você está se referindo aí dentro da empresa? É o presidente da empresa? É o chefe do departamento? Quem é ele? Ótima pergunta, Milton. Então, a gente normalmente associa líder ao chefe, né? O presidente, perdão, ao diretor. Na realidade, que eu gosto de usar a expressão exercer liderança. E aí vem mais uma boa notícia. Qualquer pessoa numa organização pode exercer liderança, independente do cargo que ocupe. Eu vou contar uma historinha aqui rápida da Mariana Souza. Ela trabalha numa empresa, ela está o tempo todo andando pela organização, conversando com as pessoas, ela conhece todo mundo pelo nome, conhece a família das pessoas, né, as relações de cada um, conhece as condições de saúde de cada um. Então, para cada um, ela dá um atendimento diferenciado. Para um, ela traz o chazinho, para outra, ela senta para conversar. E ela não tem o título de CEO no cartão dela. No cartão dela está escrito Madrinha do Bem-Estar. Madrinha do Bem-Estar. Exatamente. A Mariana trabalha na minha empresa. Ela, em algumas empresas, ela é chamada da tia do café. E na nossa empresa, ela é madrinha do bem-estar, porque ela está o tempo todo cuidando de todo mundo. Essa é uma pessoa que claramente exerce liderança na empresa. Ela dá o exemplo. Ela inspira outras pessoas a também pensarem no ambiente como um todo, pensarem em outras pessoas. Portanto, em qualquer nível de hierarquia, eu posso desenvolver esta ideia de liderança. Porque nós não estamos falando em liderar apenas uma empresa, um grupo de trabalho, mas liderar a si mesmo, a sua própria carreira, portanto. Perfeito, começa por aí. Então, o líder, né, ele tem esse papel de inspirar outras pessoas, estimular esse espírito de equipe. E o terceiro ponto, vamos dizer aí, ele como chefe, né? Aí vem a grande questão. Quando as pessoas saem de uma empresa, abandonam uma empresa, em geral elas estão pedindo demissão do chefe. Né? Isso aparece muito nas entrevistas de desligamento, nas redes sociais e na nossa pesquisa também.
Fala, poxa, a empresa até que é legal, é interessante, mas eu não aguento mais meu chefe. Toda manhã, quando eu acordo, eu penso nele, a minha gastrite pula, né? Minha Pula. úlcera O fica caminho excitada. até o trabalho fica mais pesado por causa do chefe. Exatamente. Então, o chefe, ele tem talvez três grandes características. A credibilidade, né, que vem da comunicação, da proximidade dele com as pessoas, né, de como ele passa informações, da abertura dele. Vem do respeito, a forma como ele trata as pessoas. E, finalmente, vem do sentimento de justiça que ele desenvolve. Então, o sentimento de justiça não é você tratar todo mundo igual, mas é premiar quem tem que ser premiado e, né, dar as mensagens para quem não está indo bem, que caminho ela deve seguir, ou talvez até convidá-la para uma outra oportunidade. Só uma curiosidade, que faz diferença para você chamar aquela pessoa que comanda o departamento de chefe ou de líder? Tem alguma diferença na palavra? Porque, de repente, se virou uma moda. Parece que o chefe é o cara do mal, o líder é o cara do bem. Do ponto de vista prático, não faz diferença nenhuma, né? Cada empresa tem uma nomenclatura, e é isso que é interessante na pesquisa, que a gente percebe que essas coisas não têm regra geral, não tem a bala de prata. É importante que as práticas que essas organizações desenvolvam tenham a ver com a sua cultura, com o seu modelo e com o seu linguajar. Então, chame como quiser, mas com que aquilo tenha significado para as pessoas, elas entendam o que você está querendo dizer. Agora, o que eu ganho com um bom ambiente de trabalho na minha empresa? Além da amizade dos colaboradores, que também é outra palavra que ganhou espaço no lugar de trabalhadores. Exatamente, ótimo ponto, que muitas vezes as pessoas falam isso para a gente. Esse negócio que vocês estão falando é muito legal, né? Mas esse ano está um ano muito difícil, crise, então eu vou deixar esse assunto para o ano que vem. É muito bacana, mas na empresa dos outros, que eu não tenho tempo para cuidar disso agora. Exatamente. Tem que dar resultado. Não posso perder tempo, não posso fazer esse investimento. E aí é que acho que está o grande engano, né? Que é o que eu comentei. Os resultados nas empresas vêm através das pessoas e não apesar delas. Então, um dado muito interessante que vem dessa pesquisa, como eu falei, é mundial, é que as melhores empresas para trabalhar, ou seja, que têm o melhor ambiente de trabalho, têm também melhores resultados de negócio. Então, olha que interessante. À medida que a empresa se transforma num excelente ambiente de trabalho, cai a rotatividade, ou seja, as pessoas querem ficar nessa empresa. Aumenta a atratividade, mais pessoas, né, melhores talentos querem vir trabalhar com você. Aumenta a satisfação de clientes, que é natural. Se o ambiente é bom, eu trato bem das pessoas, as pessoas querem cuidar bem do cliente. E mais, essa medição chega até o ponto de resultados financeiros. Tem um pesquisador da London Business School, chamado Alex Edmans. Ele fez um grande estudo global em cima da nossa base de dados, pegou excelentes ambientes, empresas para trabalhar, comparando com a média de mercado. Então ele concluiu o seguinte, que as melhores empresas para trabalhar têm desempenho em bolsa de valores, em média 3 vezes superior à média de mercado. Ou seja, se você está na dúvida em que empresa vai investir, consulta se ela está na lista das melhores empresas para trabalhar, que a chance de você ser bem-sucedido nesse investimento vai ser muito maior. Média, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, 3 vezes superior ao Ibovespa, por exemplo. Aliás, como é que vocês fazem essa pesquisa, só para que a gente compreenda o mecanismo dela? Olha, a pesquisa ela é dividida em 2 partes. O peso maior vem de uma avaliação que os funcionários fazem. Então, a gente vai nas empresas não conversar com o presidente, com o diretor, que claro que vão falar bem da sua empresa, mas a gente manda questionários que são respondidos anonimamente, diretamente para o nosso site, fazendo avaliação de uma série de quesitos. E uma segunda parte a gente complementa avaliando as práticas que a empresa tem. Por exemplo, quais são as práticas de comunicação da empresa, que é um dos pilares-chave para você desenvolver um bom ambiente de trabalho, para você ter uma boa liderança na sua organização. A empresa precisa saber se comunicar com o seu grupo de trabalho. Opa, essa é uma característica chave da organização e do líder, né? Então aqui nós estamos falando dos 2 níveis da comunicação. A comunicação corporativa, que vai para todo mundo, nos canais gerais, mas principalmente a comunicação do líder com o liderado, aquela comunicação no dia a dia, aquela proximidade. E aí eu vou dar um exemplo para justificar isso. Tem uma questão na pesquisa que a gente pergunta
para cada funcionário quantas vezes ele teve um feedback ao longo do ano. Ou seja, quantas vezes ele sentou com o líder dele e teve uma conversa individual falando do que está indo bem, do que não está indo tão bem, das suas perspectivas de carreira. E olha que sensacional, à medida que cresce o número de feedbacks por ano, aumenta substancialmente a satisfação das pessoas com o trabalho. Nas mesmas empresas, com o mesmo salário, no mesmo prédio, o líder que está mais próximo tem um índice de confiança de seus funcionários muito maior. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com Rui Shozawa, CEO do Great Place to Work, esta consultoria internacional que, dentre seus trabalhos, tem uma pesquisa global que identifica quais são as melhores empresas para se trabalhar no mundo e no Brasil também. E eu fiz um convite para que você participasse aqui desta nossa conversa a partir de comentários e perguntas também para o Mundo Corporativo. Eu queria primeiro registrar aqui a Paula Tristão, que está no nosso Twitter. Primeiro ela diz assim, você falou tudo logo no início, prática é importante, o discurso vazio desmotiva demais. Porque aquilo que a gente tinha conversado lá no início, quando você diz assim, muita gente diz que o funcionário é importante, pessoas são fundamentais, mas na prática isso não funciona. Chefe, você quer dar bom dia para a sua equipe, né? Pois é. E aí ela segue em frente aqui com outras questões, dizendo assim, como se motivar, apesar de acontecimentos externos negativos, de olho num longo prazo, sem se deixar contaminar pelas situações ruins do curto prazo ou do passado recente do profissional? Perfeito. Então aí acho que entra aquela questão do propósito, né, Milton? Então, acho que as 3 grandes características do ambiente de trabalho são essas. Primeiro, liderança próxima, participativa, presente. Segundo, propósito. E terceiro, espírito de equipe. Então, quando você estimula as pessoas para o propósito, você está pensando no médio e longo prazo. Você está pensando, sim, nos resultados de curto prazo, mas não apenas. Está olhando o médio... Eu vou dar um outro exemplo. Outro dia, uma equipe nossa estava na recepção de um hospital, lá em Belo Horizonte, esperando para ser atendido. Veio uma moça, começou a bater papo e tal, falou um pouco do hospital. E nossa equipe, curiosa, como sempre, perguntou, legal, o que você faz aqui, né? Como você chama? O que você faz aqui? Ela falou, eu salvo vidas. Pessoal, nossa, poxa, que legal, né? Imaginando que ela fosse talvez uma médica, enfermeira. Mas qual é exatamente a sua função? Eu sou faxineira. Olha a resposta da faxineira do hospital. Eu salvo vidas. E ela explicou por quê. Ela falou, eu sei que hospitais têm problemas muito sérios de infecção hospitalar e pessoas morrem por isso. Então, se eu fizer bem o meu trabalho, eu estou salvando vidas. Então, essa pessoa ela não está lá porque ela tem um emprego. Ela está lá porque ela acredita num propósito. Ela está ligada ao objetivo daquela organização de salvar vidas. E isso é o papel, né, que um líder pode desenvolver. E, claro, quando você consegue esse grau de comprometimento das pessoas, você está garantindo o resultado da tua organização no curto, no médio e no longo prazo. Bom, você que está nos acompanhando ao vivo pela internet pode fazer perguntas também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. A Carla pergunta o seguinte, se esta questão da liderança tem a ver apenas com as grandes empresas ou também em relação às empresas familiares? Ótimo. Então, eu diria o seguinte, qualquer empresa pode se transformar num excelente ambiente de trabalho. Grande, pequena, familiar, setor industrial, setor financeiro. Até hoje, a gente não encontrou um caso que não pudesse se transformar num ambiente excelente. Claro, às vezes pode dar um pouco mais de trabalho ou menos. E por quê? Porque isso não tem a ver com a condição financeira da empresa. Não tem a ver com o investimento financeiro que ela vai fazer. Então, quando a gente fala investimento em pessoas, não estamos falando de investimento de dinheiro. Nós estamos falando de atenção, de foco, de investimento de tempo de um líder, né? De quanto o gestor conversa com a sua equipe, conversa com seus colaboradores. Vou dar um exemplo de uma prática que a gente viu outro dia numa empresa que a gente achou sensacional. Uma colaboradora, uma gerente, foi chamada à sala do chefe para conversar. Quando ela entrou na sala, a mãe dela estava na sala. Estava todo mundo sorridente, então ela não ficou tão tensa, mas, poxa, o que aconteceu? O que minha mãe está fazendo aqui sem eu saber, né? Aí o chefe dela falou o seguinte, olha, na última vez que eu te chamei aqui,
que eu te promovi a gerente alguns anos atrás, você me disse que, nossa, adoraria estar compartilhando esse momento com a sua mãe, né? Que era um momento muito importante na sua carreira, você sendo promovida a gerente. E agora eu queria, na frente da sua mãe, dizer que você está sendo promovida novamente a diretora da empresa. Então você imagina, né, a choradeira que foi naquela hora. E eu pergunto, quanto custa uma empresa ter ações desse tipo, pensando nas pessoas? Pois é, mas e aí? Como é que você descobre isso? Como é que você percebe esse sentimento de um funcionário ou de uma funcionária? Vamos levar em consideração a grande quantidade de funcionários que uma empresa pode ter. Sim. Como você consegue saber que aquele era o desejo daquela pessoa? Olha, é muito interessante. Então, um lado é a pesquisa que a gente faz, que as pessoas respondem para a gente questões quantitativas, mas também fazem comentários. E as pessoas falam tudo o que você imagina. Você ouve coisas do tipo, poxa, essa empresa aqui é muito legal porque meu chefe sabe meu nome. Olha que coisa simples que a pessoa está falando, né? Porque provavelmente ela trabalhou em outras empresas que o chefe nunca chamou pelo nome. Talvez ele soubesse, talvez não, mas nunca chamou o funcionário pelo nome. Então, a gente consegue capturar isso porque as próprias pessoas escrevem. Agora, o grande segredo está novamente na proximidade do líder. Então, quando eu dei esse exemplo do feedback, o que é o feedback? É uma conversa individual do líder com o seu liderado. É a grande oportunidade de você interagir, entender cada pessoa, entender os desejos de cada um e, de novo, muitas vezes eles são muito simples. Então fica aí a dica para qualquer pessoa que seja hoje, né, um gestor de uma área ou que está se encaminhando para isso, converse com as pessoas, escute as pessoas. Mas feedback não é aquela hora que a gente vai ouvir tudo que a gente faz de errado? Olha, Vitor, é muito interessante porque as pessoas normalmente pedem isso na pesquisa. Poxa, aqui na empresa eu não tenho feedback. E elas falam, inclusive, eu quero saber, inclusive, o que eu estou fazendo de errado. O ponto é como eu estou fazendo isso. Né? Eu não posso acabar, destruir uma pessoa no momento de dar esse feedback. Isso tem que ser construtivo, tem que ser educativo. Essa campanha, inclusive, que está existindo agora contra a questão do assédio moral, tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente está falando da forma como os gestores estão se dirigindo às pessoas. Agora, é tão importante contar o que a pessoa faz bem, quanto contar o que ele não faz bem. Se ele não souber o que ele está fazendo de errado, ele não tem como melhorar, não sabe o caminho a seguir. Bom, deixa eu aproveitar mais perguntas que estão chegando aqui, até para atender também aos nossos ouvintes. O Cleidson Torres, que nos acompanha de Pernambuco, ele diz que saiu de uma empresa onde trabalhou por 5 anos. Por 3 anos a empresa foi classificada como uma das 15 melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco. Diz que acabou de você ouvir falar aqui sobre chefe ou líder. Nas 3 pesquisas do GPTW, sempre foi colocada uma certa dificuldade na gestão do nosso chefe. Pergunta dele: vocês, depois de fazer a pesquisa, repassam de forma detalhada para a empresa o que foi respondido naquela pesquisa, principalmente quando há uma deficiência na gestão de algum gestor? Olha, a gente acaba coletando uma quantidade de dados muito grande, né? E a ideia é devolver isso para todas as empresas. O ponto é que algumas empresas se interessam muito pelo resultado, querem entender exatamente o que tem de bom e o que tem de ruim, e, infelizmente, algumas empresas não se interessam. Né? Tem empresas que a gente fica semanas tentando marcar uma conversa para contar, olha, está aqui o seu resultado, as pessoas estão falando... Dá um feedback. Exatamente, exatamente, usando a palavra que a gente acabou de dar o feedback para a empresa. Então, o objetivo é esse. Muitas vezes acontece, algumas vezes não. Tá. E aí, dessa maneira, você também responde aqui a Kelly Bittencourt, que perguntava se o GPTW ajuda as empresas a melhorar. À medida que dá este retorno para a empresa, imagino que sim, as empresas podem se desenvolver. Isso, exatamente. Então, a pesquisa é uma forma de medir. Existe uma área, vamos dizer, de consultoria, onde, né, com esse acúmulo de experiência que a gente tem, a gente conta para as empresas os melhores caminhos que ela pode seguir naquele caso específico dela. E tem um trabalho que é muito interessante, já que a gente está falando tanto em liderança, é um treinamento para os líderes, né? Uma preparação dos líderes para começar a cuidar bem das pessoas. E a gente até brinca, Milton, nesse treinamento. É um treinamento rápido, objetivo, de 8 horas, que a gente diz para os líderes o seguinte: vocês vão voltar para a sua área de trabalho amanhã e já vão ser capazes de interferir no ambiente de trabalho. Detalhe, sem pedir nada para ninguém.
Né? Porque é muito legal você mandar alguém fazer um curso lá no MIT de 2 anos e depois ele volta cheio de ideias e pede $1 milhão para implementar as novas ideias. O ponto é, o que eu posso fazer com o que eu já tenho em casa, com as ferramentas que eu já tenho, sem pedir nada para ninguém? O Rodrigo traz aqui uma questão que nos remete a um tema que nós já falamos lá no início, quando você disse quais são os motivos que levam as pessoas a permanecer na empresa. E numa lista de 4, a primeira que você colocou foi oportunidade. Ele é engenheiro mecânico, mas está trabalhando como analista de soluções numa empresa. E diz que, pelo visto, vai permanecer nessa função por mais um tempo, porque renovou recentemente o seu contrato por mais um ano. Meu medo é que eu fique esse tempo todo aqui e que eu não consiga voltar para a minha área efetiva, que é a engenharia, de preferência na área de petróleo e gás, pois estarei formado há não sei quanto tempo e sem nenhuma experiência específica já nessa área em que eu gostaria de trabalhar. Ele demonstra preocupação e talvez se afaste da empresa em função disso. Como é que se resolve essa questão aqui? Perfeito. Olha, o que eu estou chamando de oportunidade aqui não é oportunidade de cargo ou de salário ou de status, é oportunidade de aprender. Então, acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias é: aprendi alguma coisa hoje? Opa, se eu aprendi alguma coisa hoje, eu estou evoluindo. Isso significa que eu tenho mais condições, né, de evoluir na minha carreira nessa organização ou em outra. Se eu perceber que eu parei no tempo e no espaço, mesmo que eu tenha sido promovido em termos de salário, eu estou no caminho errado. Pergunta do Júlio: como identificar um colaborador talentoso na empresa? Olha, legal porque essas pessoas estão espalhadas em toda a organização. Num excelente ambiente de trabalho, por que essas empresas são melhores que outras? Por que elas têm melhores resultados? Porque elas dão espaço, elas dão oportunidade, elas escutam as pessoas. Então, tem pessoas que abandonam as suas empresas porque não conseguem dar as suas ideias. Né? Então, nada melhor que um ambiente aberto, transparente, portas abertas, né? Vamos dizer, destruição da hierarquia. A hierarquia ela tem que servir para, né, no momento de crise, no momento que eu preciso, né, alinhar todas as tropas. Mas no dia a dia, a hierarquia não pode ser um impedimento para as pessoas conversarem. E aí você começa, nesse diálogo, você descobre o potencial das pessoas. Muitas vezes a pessoa está no lugar errado, está numa área errada, e essa conversa pode permitir encaminhá-la, né, para o lugar ideal para ela. Paulo Pessoa escreve para cá. A empresa dele é parceira da GPTW também, ele traz alguns detalhes, mas a questão básica que ele nos traz na discussão é o seguinte, que algumas empresas estão implantando, experimentando um modelo de gestão onde há a descentralização das responsabilidades e do poder de supervisão. Você, Rui, acha que esse modelo seria uma solução para atender o dinamismo requerido pela famosa geração Y? Olha, o que é interessante é que a gente avalia só no Brasil 1.500 empresas, né? E algumas delas são absolutamente excepcionais. Não existe receita mágica, não existe um modelo que sirva para todas elas. Ao contrário, cada empresa tem que construir os modelos que são adequados à sua cultura. Inclusive, quando você contrata pessoas, você tem que trazer pessoas que se adequem ao seu modelo cultural. Quando esse alinhamento é forte, as coisas dão certo. Então, tem empresas que são muito abertas, muito flexíveis, né, com pouquíssima hierarquia, e elas se dão muito bem assim. E tem empresas que são diferentes, elas são mais sérias, talvez mais sisudas, com estruturas hierárquicas um pouco mais rigorosas, mas não é isso que determina se a empresa é boa ou ruim. É esse alinhamento de pessoas, de valores. Né? Então, a empresa tem que construir um modelo que seja adequado para ela. É mais difícil reter esses jovens? Olha, eu sempre digo que tem um pouco de mito nessa história, né? Porque a diferença de gerações sempre existiu. Né? A nossa geração para a mais nova tem diferença, da gente para a anterior também tem diferença. Talvez o grande ponto é que as gerações estão ficando mais curtas, então dentro do ambiente empresarial você convive com pessoas de faixas etárias cada vez mais diferentes, pessoas entrando mais novas no mercado de trabalho, pessoas ficando mais tempo no mercado de trabalho, né? A gente está vivendo mais. Então, isso gera o quê? Aumenta a complexidade da gestão. Agora, nada melhor como você cada vez mais individualizar a sua gestão. Por isso que essa proximidade do líder é fundamental. Talvez você tenha uma pessoa da geração Y que é muito mais conservadora
do que alguém de 40 anos mais que ela. Então precisa conhecer cada pessoa e poder saber como lidar com cada um. Bom, para fechar aqui essa nossa conversa, Rui, eu queria que você trouxesse aqui para as pessoas uma resposta mais, não sei se pragmática, mas mais prática em relação ao seguinte. Não cometa esse erro. Ou seja, para que a gente tenha essa empresa com bom ambiente de trabalho, com produtividade, etc., tudo isso que nós conversamos aqui, qual é o erro que as pessoas não podem cometer, que os líderes, os CEOs, os presidentes, seja lá quem for, não podem cometer dentro das empresas? O grande ponto é, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sei tudo e vocês não sabem nada, né? E eu estou falando de uma maneira exagerada, mas isso que a gente vê todos os dias na organização. Então, portanto, estou propondo o contrário. Escute as pessoas, gere práticas em função disso. Com isso, você vai construir uma liderança de fato participativa. E mais, Milton, essas empresas que estão desenvolvendo essa nova liderança, né, essa nova era aí dos ambientes de trabalho, estão desenvolvendo uma liderança que desenvolve melhores profissionais para a empresa e está desenvolvendo também melhores cidadãos para a sociedade. E, portanto, essa liderança vai transformar as empresas e o nosso país também. Rui, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades também por aqui, trazendo outras informações. Muito obrigado e um bom dia. Milton, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos e vamos lá construir um país melhor, né? Sem dúvida. Rui Shiozawa, CEO do Great Place to Work, uma consultoria internacional e que, entre outras funções, conduz a pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar. Foi o nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou dessa nossa conversa, muito obrigado. Aqueles que enviaram perguntas, nosso agradecimento também, contando sempre com a sua participação, que é fundamental. E a lembrança de que todo esse conhecimento tem que ser compartilhado com outras pessoas. E se você se inspirou e pretende desenvolver outras ideias em torno desse assunto e quiser publicá-las, pode utilizar também o nosso grupo lá no LinkedIn. Nosso grupo de discussões no LinkedIn é Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, publique o seu texto, compartilhe o seu conhecimento também, ajudando a construir esse país melhor que o Rui Shiozawa falou agora há pouco. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.